Ô Paulo, deixa eu perguntar uma coisa que você comentou. Você comentou que você é contra a normatização desse setor, desse tipo de vistoria. Por quê? O que você acha que isso pode trazer de problema se existir uma regulamentação da vistoria cautelar, por exemplo? Cara, política, né? Lobby. Acho que a gente não precisa nem aprofundar nesse tema, Sim. tá? Ah, mais questão política e lobby, cara. E assim, estrutura, tá? Estrutura. Então, vamos lá. Imagina um vistoriador que precisa se capacitar tecnicamente para avaliar um veículo de forma que atenda, sei lá, talvez um regulamento técnico que foi escrito pela ABNT, ok? Qual vai ser a estrutura de escola para atender esse tipo de demanda? Um exemplo. A gente está montando escola em Minas Gerais. Só para atender essa portaria, que é uma portaria de identificação veicular, e não tem cautelar lá em Minas de forma regulamentada também, já atende, tem que atender uma série de requisitos, tá? Então, o que um vistoriador, para ter esse treinamento, ele precisaria também? Qual que seria o conhecimento? Onde mais ele precisaria evoluir tecnicamente, Para né? conseguir fazer. Para conseguir fazer. Por isso que quando o pessoal pergunta para mim, qual que seria o próximo passo para eu fazer um treinamento? Cara, faz um curso de funilaria, faz um curso de preparação em pintura, vai entender reparação. Quando eu entrei no mercado automotivo, lá na Lindsys, eu aprendi a reprovar. E sempre fui um cara muito curioso. Por que eu tô reprovando? Aí eu fui entender o mundo da reparação automotiva. E hoje eu sei, eu fiz curso no SESV, Senai, Escola do Você Funileiro. tem experiência prática de oficina, não? Não, tenho Não. experiência de curso, mas sempre quando eu vou nas escolas que eu fiz curso, aula prática, eu sempre gosto de mexer, ver solda, essas coisas. Mas como profissão, como essa prática de profissão, não. Mas eu fui entender para entender os conceitos. Tanto que Entendi. hoje, nos treinamentos que eu faço sobre cautelar, eu abomino essas questões de peças relevantes e peças irrelevantes. Pô, mas peraí, se tratando de um veículo monobloco, todas as peças são relevantes. Não existe peça mais relevante ou menos relevante. O que existe são composição de materiais. Materiais mais densos, materiais menos densos, tipo de materiais, etc. Então, não existe isso. Então, o que eu vejo em outras empresas? Trinca de até, sei lá, vou chutar aqui, trinca de até 5 centímetros, corrosão de 10 centímetros é apontamento, e acima disso é reprova. Cara, da onde eles tiraram esse absurdo? Trinca é trinca. Trinca é trinca, cara. Não tem que ter tolerância. Como assim tem que ter essa tolerância, né? Da onde eles tiraram isso? Você que falou da questão de. Eu não vou aprofundar no lado político, tá? Aham. Mas você falou do lobby. Você tá querendo dizer de esquema. Esquema para você conseguir ter um laudo aprovado, depois reprovado, ou um reprovado e depois aprovado. Porque, se for nessa questão, hoje não existe ninguém que regulamenta. Uhum. Hoje, se eu faço uma vistoria em um carro, vamos falar daquele Versa. Uhum. Se eu faço a vistoria num carro hoje na empresa X e o carro é reprovado. Uhum. Depois eu vou na empresa Y e faço um outro laudo do carro aprovado. Não tem nenhuma. Deveria, pelo menos, ser. Se é reprovado em um lugar, se é reprovado para sempre, né? Porque como. E pode existir um esquema, por exemplo, se isso fosse regulamentado, para, eu pago um cara lá dentro para ele aprovar. Porque, existe corrupção em quase tudo. Uhum. Mas hoje nem precisa de corrupção. Hoje, se você levar numa empresa e ela reprovar e você levar numa outra e ela aprovar, você já tem uma diferença muito grande. E isso enfatiza muito quando você está relacionado ao bolso do cliente. Porque você leva numa empresa, vamos colocar uma situação que não existe um esquema. Que depois eu vou perguntar para você o que você acha disso. Mas eu levo numa empresa e ela reprovou o meu carro. O meu carro já não tem o mesmo valor do mercado. Uhum. Quem comprou o meu carro depois vai numa outra empresa e ela aprova o carro. Ela vai ter uma valorização do carro muito grande em cima da minha reprova. Então, hoje, cada empresa faz de uma maneira diferente. Você não acha isso pior do que o risco de ter um lobby no meio do caminho e ter um esquema para aprovar ou reprovar? Pensando como consumidor, realmente ele fica à mercê de tudo isso, certo? E nós somos os profissionais do mercado, nós conhecemos carro. Agora, o que é importante a gente deixar bem claro, né? O que aprova, o que reprova. Isso é importante, sim.
se existisse uma regulamentação, tirando essas questões políticas, etc., tem um padrão, tem uma definição do que se aprova e o que se reprova. Eu mesmo, eu faço esse tipo de serviço e eu só coloco 2 status. Eu só tenho aprovado e reprovado. Eu não tenho apontamento e nem restrição. Quando você reprova um carro? Em que situações você reprova um carro? Exatamente esse ponto que eu quero chegar. Eu reprovo o que eu tenho base jurídica, né? Que eu tenho embasamento e subsídio jurídico caso eu cometa alguma falha. Eu reprovo o que está na lei. Identificação veicular, artigo 311 do Código Penal. Nenhum veículo pode ter sinais identificadores adulterados. Então, se a gente identificou que um veículo tem suspeita de adulteração, aí numa avaliação cautelar, eu reprovo o veículo. Aonde você fala adulteração? Vamos ser mais... Vamos desenhar, porque se você tá falando em adulteração em pontos robóticos, falaram isso pra você uma vez, né? Não, eu vou falar porque foi o que falaram pra gente uma vez. Quem falou isso pra vocês? Uma empresa de vistoria. Eu tive numa empresa, você sabe da história? Não, fala conta. aí, fala pra nós. A galera que deve estar assistindo, alguém com certeza já ouviu. Mas teve um carro que a gente reparou, trocou uma lateral, um HB20, e o cliente perguntou aqui se ia ser aprovado nessas empresas de laudo cautelar. Nosso consultor falou que provavelmente sim, e que ia ser aprovado com apontamento de que foi trocada uma peça soldada que foi a lateral. Beleza, o cara retirou o carro aqui depois de pronto, levou numa empresa, foi reprovado. Chegou aqui bravo, porque ele foi negociar o carro, foi fazer esse laudo, deu como reprovado, e a gente falou que ia ser aprovado com restrição e tal. Então, só pode deixar o carro pra gente verificar o que a gente pode fazer? Eu, pessoalmente, levei o carro em 3 empresas. Contava o que tinha sido feito no carro. O cara olhava e tava falando, não, realmente vai ser reprovado, porque mexeu nisso e aquilo, beleza. Aí eu fui numa outra empresa, só contei a história e não deixei o cara ver o carro. Ele falou, o que foi trocado no carro? Foi trocado a lateral. Foi mexido nos pontos robóticos? Foi claro, foi mexido nos pontos de solda originais, né? Tirou uma lateral, pôs outra. Vai ser reprovado. Falei, cara, mas você nem olhou o carro. Então não precisa. Trocou uma peça soldada, é reprovado. Aí eu peguei o carro, trouxe pra oficina, não tinha o que fazer, expliquei pro cliente e levou o carro embora. Porque realmente não tem o que fazer. É isso que você tá querendo dizer no caso de adulteração do carro? Não, mas é que o carro, segundo o cliente, onde ele fez a vistoria, o cara falou que a lateral podia cair, que tava descolando a lateral e não tinha nada a ver, né? Simplesmente falou que ia ser reprovado. Aí eu entendi, depois de visitar todos esses lugares que eu fui, que o fato do carro, a história que meu irmão contou do nosso joelho aí, o fato do carro ter sido soldado uma peça, trocado uma peça soldada, o carro é reprovado, independente da qualidade do reparo. Então, carro bem reparado, mal reparado, tanto faz. Porque esse nome que eles levam, reprovado, o que é reprovado? O reparo foi reprovado? Ou a estrutura, a carroceria foi reprovada porque ela já foi mexida? Vamos lá. É isso aí que eu quero saber. Porque se é assim, todo carro que foi trocado uma peça soldado, todos, independente de ser reparado numa boqueta de esquina ou na melhor oficina do planeta, vai ser reprovado porque foi trocado uma peça soldada. Sensacional. Ó, primeiro ponto. Não é julgar o profissional, tá? Porque, como eu disse, eu acredito na capacitação, né? Sou da docência, então falta conhecimento para esse rapaz, tá? Então não é criticando ele, e sim que falta conhecimento, a empresa investir em conhecimento para ele. Quando eu falo reprovar, identificação veicular, eu falo das suas numerações, o que identifica o veículo como ele único, né? Um exemplo, o Versa, que a gente estava vendo lá embaixo. O Versa, a Nissan fabricou vários daquele modelo, daquele ano, daquela versão. O que ele vai ser diferente de um para o outro? É a sua identificação, a sua parte de numeração, tá? Então, a suspeita de adulteração em número de chassi, número de motor, gravação nos vidros, etiqueta, placa, lacre, essas informações que representam que ele é um único veículo, tivesse com suspeita de adulteração, e isso a gente reprova, porque isso aqui tem subsídio da lei, certo? Agora, o veículo foi reparado, certo? Agora eu pergunto para você, Marcel. Ele reprovou, né? Ele reprovou o veículo, então ele está reprovando o quê? Ele está reprovando um profissional que executou um serviço de reparação. Então, que eu não sei, na verdade, é esse entendimento que está complicado. Ele reprovou o serviço que foi feito ou o fato de ter sido feito um serviço?
Eu acho que é o conjunto dos dois, né? É o complemento um do outro. Porque o que eu entendi é que, independente da qualidade do reparo, o carro é reprovado pelo fato de ter sido trocado uma peça soldada. Então, mas quando a gente fala de qualidade de reparo, a gente também entra num outro ciclo sem fim. Por quê? A reparação, você sabe se ela é bem feita ou não, foi exame destrutivo, né? Pra eu saber Batendo de Tem que novo. bater o carro. pra eu saber se um veículo foi bem reparado, Aí fica mais complicado. Você dá uma complicada, né, eu velho? preciso bater o veículo para saber se ele está bem reparado, se ele vai conseguir ter as suas zonas de deformações progressivas e... Como chama? Agora fugiu o nome da cabeça. Progressivas e... agora eu não lembro o nome agora. Tá. Pra gente saber se o veículo vai ter as mesmas absorções de impactos, eu preciso fazer um exame destrutivo. Tem que bater o veículo novamente. Isso é aquele teste, por exemplo, que fizeram o antigo SESB. Isso. Existe SESB ainda? Existe, só que não tem mais os treinamentos. Não tem treinamento. Eles fizeram uma colisão com, lembra, um carro original, uma longarina original. Depois daí eles bateram o carro, esticaram ela com maçarico. E depois fizeram a substituição dela para ver quanto encolhia a peça. Exatamente. Foi feito reparo inadequado e reparo adequado, tá? Então, assim, para ter certeza se um reparo está bem feito, precisa fazer um exame destrutivo, ou seja, tem que bater o veículo novamente. Um reparo visualmente com bom acabamento não quer dizer que é um bom reparo, porque aquela solda pode ser que não penetrou quanto devia penetrar. E vice-versa. Um reparo que visualmente está com péssimo acabamento pode ser um bom reparo, que a solda penetrou da forma que deveria ser Que penetrada. só o acabamento... Então, Uma bagunça. então, Mas eu tenho uma outra pergunta. rapidinho, Não, deixa eu pera concluir, aí. Marcel. Então, assim, eu vejo muito historiador de mercado por falta de conhecimento. Por isso que eu falo, nunca criticando os caras porque falta conhecimento. Tem que investir em conhecimento. Tem muito no mercado que vê reparo, vê solda, vê um péssimo acabamento e acaba reprovando a vistoria por conta da falta de conhecimento que ele tem. Porque talvez a empresa não está investindo no cara, então ele não consegue vislumbrar que esse reparo, independente do acabamento, ele pode ser um bom reparo. Ele pode ser um reparo que tecnicamente está correto, só foi mal acabado. O cara que fez a preparação e pintura lá não fez da forma que deveria ser feito. Bem diferente do que a gente encontrou aqui no Versa. O acabamento tá ótimo. E se o Versa tivesse um péssimo acabamento, né, não quer dizer que também estaria errado o reparo. Então tá, deixa eu complementar então. Em questão, Estados Unidos, né? não tava. Tá um barulho, parece ter um helicóptero. E não tava? O carro ligado. Porque, nossa, não tava esse barulho. Manda Podcast ver. em oficina é assim, né? Isso aí. Não dá pra parar a Dá oficina, pra né? fazer silêncio.